Olá pessoal, aqui é o Ricardo Lulay e nesse vídeo continuaremos então o nosso curso sobre Gravity Designer básico. No vídeo anterior vimos formato de página. Lá vimos as variáveis de página que o software nos fornece, vimos como criar margens para o nosso documento, vimos alguns atalhos de navegação da página e vimos também como trocar a cor da interface de trabalho dentro do software. E nesse vídeo, então, nós vamos explorar como salvar documentos dentro do Gravity Designer. Então vamos lá. Bom, pessoal, para começar aqui, eu vou fazer um desenho para a gente ter algum motivo para ser salvo. E aí eu vou mostrar então as variáveis. Eu vou pegar essa ferramenta caminho, depois eu vou explicar num próximo vídeo as principais ferramentas que a gente vai estar utilizando. Mas agora, só para efeito de a gente ter um conteúdo, eu vou pegar a ferramenta e vou desenhar uma forma vetorizada qualquer aqui. Até explorando a capacidade da ferramenta em fazer retas, em fazer curvas. Pronto. Então eu tenho uma forma montada aqui, né? Deixa eu pegar a ferramenta ponteiro e aí eu vou arrastar ela mais aqui para o centro e vou aplicar um degradê nela. Também não vou explicar nesse vídeo como cria-se degradês, cores sólidas. Vou meramente criar um degradê aqui. Pronto, eu fiz um degradê do mais básico, que é um degradê linear, saindo do branco, indo para o preto, transitando pelos tons de cinza aqui. Ok, então eu pretendo salvar esse documento. Como eu vou fazer? Bom, é muito simples, é como qualquer outro software, mas ele tem algumas condições especiais exclusivas dele. Quando você clica aqui no menu Arquivo, você vai ter a opção Salvar, aqui, ó. Então você vai clicar e vai abrir essa janela. Como esse documento não foi salvo ainda, ele quer saber qual é o nome do documento que você pretende dar. Mas antes de eu colocar um nome aqui, deixa eu falar um pouco a respeito dos elementos que aqui aparecem. Veja que essa janela é dividida em partes também. Essa lateral esquerda aqui, ela contempla uma região para você colocar pastas que você pode estar criando por meio desse botão aqui. Bom, mas aonde ele vai estar colocando a pasta que eventualmente eu crie aqui? Veja que ele já tem uma pasta que ele chama de Minha Nuvem. Então isso aqui, pessoal, é o seguinte, o Gravity Designer, ele já te dá um espaço numa nuvem dele, gratuitamente. Mesmo nesse plano gratuito, você tem um espaço, e esse espaço é de 500 megas. Quando estiver próximo de você chegar no limite do teu espaço, o software vai te avisar que está chegando no limite. E o que você vai poder fazer? Você vai poder deletar arquivos que eventualmente você já não está usando mais. Muito bem, mas para a criação de pastas aqui. Então essa aqui, Minha Nuvem, é a pasta raiz da sua conta. Você não tem como alterar ela. Todas as pastas que você criar vão ficar subordinadas a essa aqui. Então eu vou criar uma nova pasta só para a gente ver. Ele pergunta qual que é o nome da pasta. Eu vou dar um nome de Trabalhos. E pronto. Olha lá, criou a pasta Trabalhos. Essa pasta, então, ela pode ser editada por meio desses 3 botões. Se eu der um clique, vai abrir 5 opções de edição aqui. Muito bem. Então, essa pasta que eu criei, eu vou dar um clique nela. Ela vai ficar demarcada, assim, ó, ela fica com um fundinho cinza. E aqui eu vou colocar o nome do meu arquivo. Eu vou colocar o nome aqui de Desenho Gravity. Desenho Gravity. E vou salvar. Então vai aparecer aqui, ó, o nome desse trabalho, como eu salvei ele. Eu vou voltar naquela janela para explorar outras coisas que eu acabei não mostrando. Eu vou clicar aqui em Arquivo. E agora, como já está salvo esse documento, a opção tornou-se Salvar na Nuvem como. Eventualmente eu poderia salvar esse mesmo trabalho com outro nome. Olha aqui está o íconezinho do trabalho salvo. Olha, repara que os arquivos, eles ficam dentro dessa região aqui, ó, os arquivos recentes. Eles podem ser mostrados na forma de ícones ou na forma de lista. Okay? E aqui, ó, nesse quadradinho que está escrito AZ,
você pode classificar eles por data de atualização, ou pelo nome, ou quando ele foi criado. E aqui, se você quer uma ordem crescente ou decrescente, né? Colocando, por exemplo, em data de atualização crescente, quer dizer que o último arquivo manipulado ele vai ficar no topo dessa listagem, ok? Eu vou cancelar aqui. Bom, essa é uma maneira de salvar. E nesse caso aqui, ele está salvando então na nuvem, num formato de arquivo específico dele. Você pode também baixar para sua máquina o arquivo que você está trabalhando. Você clica em arquivo, coloca na opção fazer download do arquivo. Você já tem que ter salvo na nuvem previamente. Clica aqui e ele vai salvar um arquivo com a extensão .gvdesign, como aparece aqui. Você escolhe em algum ponto da máquina para ser salvo e ele fica lá preservadinho. Esse arquivo só abre no Gravity. Esse não é possível abrir em nenhum outro software. Uma outra forma interessante de salvar o arquivo, de preservar, é compartilhando esse arquivo. Você pode fazer isso clicando nesse botão cor-de-rosa aqui no canto direito, ou também pelo menu Arquivo, nessa opção Compartilhar arquivo. Então o Gravity vai te fornecer esse endereço com um número de token, e esse é o segredo para compartilhar exclusivamente com a pessoa, para não ficar público. E quando você clica em copiar, todo esse endereço vai para a memória do computador e você pode colar lá no WhatsApp, colar no e-mail, e você pode passar para a pessoa que você escolher pelo modo que você quiser. Aqui você pode habilitar uma permissão para a pessoa, além de enxergar o arquivo no momento que ele abre o Gravity, ele também possa salvar o arquivo para ele, na nuvem dele. E aqui uma segunda opção, mas que só funciona no plano pago, permite que a pessoa, além de poder salvar, também possa alterar, editar o arquivo, ok? Voltando no menu Arquivo, existe esse ícone aqui, Exportar, que no fundo também são maneiras de você salvar, de preservar os arquivos. Eu tenho 5 modos aqui. Contudo, a primeira opção, pode observar que aparece uma bandeirinha escrito Pro. Ela só fica disponível se você fizer um upgrade no seu plano para um plano pago, que não é o nosso caso aqui, ok? Então a primeira opção dentro desse plano gratuito que nós vamos ter é você exportar em PNG. Então eu vou dar um clique aqui, vai abrir uma janela, onde eu posso dizer qual é a pasta que eu pretendo gravar esse meu arquivo. Aí nesse caso você vai estar salvando no computador. Então vou dar um clique aqui e ele vai perguntar em que lugar que você quer colocar esse arquivo. Quando você faz uma opção para PNG, eu vou deixar o mesmo nome de arquivo, ele só vai colocar uma extensão .png, ele faz com que a parte branca, que significa a parte do papel aqui, fique transparente. Por quê? Essa é uma característica do formato PNG. Então vou dar um clique aqui, salvar, salvei. Vamos verificar agora. Eu vou abrir aqui o meu Photoshop. Mas perceba que acabou vindo o fundo branco aqui, ó, e não há separação entre o desenho que eu fiz e o fundo. A imagem, na realidade, virou esse formato total aqui, que é um formato A4. Então, na verdade, tem um macete aqui. Vamos voltar lá para o Gravity. E o macete é o seguinte: você transforma a página, esse fundo branco que é a página, em transparente. Como que eu faço isso? É aqui nesse painel lateral à direita. Eu tenho que entrar nas propriedades da página. E para isso, nada pode estar selecionado. Então eu vou dar um clique só na página onde não há nada além dela. Ela não é que ela fica selecionada, mas não há objeto, então, selecionado nesse momento. E o que vai aparecer na lateral direita agora são as propriedades da página. Veja que existe uma opção aqui, cor, e está branco. Eu vou dar um clique aqui. E nessa janela de ajuste de cores também existe uma opção de transparência. A opção é essa aqui. Eu vou pegar essa barra de arrasto aqui e vou levando para a esquerda e você vai percebendo que vai alterando o fundo da página. Quando eu coloco na opção total, fica totalmente cinza igual à área de trabalho. A hora que eu largo o botão no mouse, ele demonstra que fez uma página transparente. E o meu objeto continua aqui.
Agora eu vou exportar isso aqui. Então eu vou lá no menu Arquivo, Exportar, Imagem PNG, Salvar. Dessa vez eu vou colocar desenho Gravity, vou colocar a palavra transparente também. Transparente. E vou salvar. Vamos ver agora lá no Photoshop como é que vai ficar. Então esse é o arquivo antigo. Agora eu vou trazer a versão transparente aqui, ó. Vou arrastar. Vou colocar aqui. Olha lá. Aqui no Photoshop veio transparente. E o meu desenho está aqui. Ele foi transformado em bitmap, porém em PNG, com transparência. Ok? Voltando para o Gravity e continuando naquele ícone de exportação. O próximo formato é JPEG. Eu vou clicar aqui, ele permite salvar. O JPEG não gera transparência. Então o que vai acontecer? Essa parte transparente ele vai acabar colocando fundo branco, porque ele vai considerar o total da imagem, assim como no PNG, o formato da página, mas como não há transparência no formato JPG, ele vai colocar um fundo branco aqui. Mas eu vou salvar e vou abrir lá no Photoshop só para verificar. Então ele vai salvar como desenho gravity.jpg. Salvei. Vou voltar lá para o Photoshop e vou trazer o arquivo JPG para cá. Então tá aqui. Ele colocou realmente o fundo branco. E uma coisa que eu esqueci de falar quanto à resolução é que, estando aqui, vou voltar no Gravity Designer. Apesar de o documento estar apontando uma certa resolução, por estarmos na versão gratuita, no momento que eu exporto em PNG ou JPG, ele vai gerar um arquivo, na verdade, apenas com 72 dpi. Quando eu estou aqui no Photoshop, eu verifico Image Size, e ele colocou aqui com 72 ppi de resolução. Isso no JPG, no PNG é a mesma coisa. Mas há a possibilidade de eu levar essa imagem com uma resolução maior, que é quando eu exporto em PDF. Ele pode melhorar um pouco a resolução, daqui a pouquinho a gente chega aqui. Uma outra maneira de você exportar esse documento é colocando lá no arquivo, exportar, colocar nessa opção aqui SVG. Esse formato SVG, ele é um formato vetorial de softwares vetoriais mesmo. E o Illustrator e o CorelDRAW conseguem abrir esse arquivo, mas tem uma característica. Então eu vou salvar em SVG, vou dar OK, vou chamar aqui desenho gravity.svg, vou salvar e vou vir aqui no Illustrator. Aqui no Illustrator eu vou trazer o arquivo. E ele vai dar essa informação aqui dizendo que ele não consegue abrir o arquivo como se fosse um arquivo normal de Illustrator. Mas ele abre, quer ver? Vamos dar OK. O que acontece? Ele está aqui e, bem interessante, ele veio vetorizado. Só que ele fica integrado numa forma que representa o formato do papel aqui, um retângulo, exatamente no formato A4. O Illustrator, ele cria a página de verdade, mas esse formato SVG traz um retângulo no formato do papel, junto com o desenho que nos interessa. Só que ele está aqui como se tivesse um Clipping Mask. E se eu vier na função que desfaz o Clipping Mask, ele libera o desenho totalmente vetorizado para a gente continuar trabalhando aqui. Vou clicar aqui no menu Object, vou colocar em Clipping Mask, e vou colocar na opção Release. E aí, o que vai acontecer? O objeto agora, ele está livre daquele retângulo. O retângulo está aqui. Eu vou deletar e está o meu objeto livre. E ele torna-se totalmente editável dentro do Illustrator. Olha lá. Porque os vetores, eles são universais. Um vetor, ele abre em qualquer software vetorial. E a última maneira de exportar, vou voltar lá no Gravity, é eu exportar isso aqui em PDF. Então eu vou clicar aqui no menu Arquivo, exportar e vou pôr na opção PDF. Bom, o PDF, na versão paga, eu posso exportar essa imagem até os 300 dpi. Aqui eu não consigo, eu consigo o máximo 150 dpi. Mas na verdade, pessoal,
como ele consegue mandar em vetor, e o PDF também ele vai transformar isso em vetor, eu posso lá no Illustrator e no Photoshop colocar na resolução que eu bem entender. Aí é preciso que você entenda a diferença entre imagens vetoriais e imagens bitmap. O vetor vai livre de resolução, e quando ele é renderizado dentro do Photoshop, ou a mesmo Illustrator consegue fazer isso, você pode escolher em qual resolução você quer o resultado final. Então aqui o máximo 150, eu vou colocar em 150. Ele vai salvar, eu vou dar OK. Ele pergunta qual é o nome, desenho Gravity.pdf. Salvei. Olha, quando eu abro no Acrobat, ele veio totalmente perfeito, na sua forma vetorizada inclusive. Quando eu coloco ele no Photoshop, vou colocar aqui, porque é possível abrir um documento PDF no Photoshop, ele vai renderizar. E aí eu posso pôr a resolução que eu quiser. Posso colocar aqui os 300 ppi e vou dar OK. Olha lá. Nesse caso ele não traz o formato da página, ele traz só o desenho. Mas o desenho ele veio, se eu for checar aqui, menu Image, Image Size, ele veio com 300 ppi. Então, resolução total. Quer dizer, os meus pixels aqui eles são muito mais aperfeiçoados. Eles são menores e eu tenho uma qualidade visual da imagem muito melhor. Ok? Então são essas as maneiras de eu gravar meu documento no Gravity Designer.